Jesus? Abra em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 1 e 2. Pronto? Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo para Pilatos: olha, Pilatos, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Olha o que eles disseram para Pilatos: esse homem está pervertendo a nossa nação, anda proibindo que a gente pague tributo a César. Justamente o contrário. Jesus, quando foram tentar Jesus, olha, é justo pagar tributo a César? Jesus pediu: traga uma moeda. Aí no lado tinha a esfinge de César. Ele disse: que é a esfinge de César? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha a perversão. Jesus nunca afirmou que ele era um rei político. Está dizendo que ele é o rei, vai tomar o lugar de César. Você está vendo? Como é que se trabalha, como é que se faz? Mas tem mais. Atos capítulo 24. Versículos 5 e 6. Paulo está perante o governador Félix. E vem dois inimigos de Paulo e lançam acusações sobre ele. O versículo 5 diz: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus e espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Já chamaram o cristianismo de quê? De seita. Esse homem é um agitador, está agitando todo mundo. E ele também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha, profanou o templo. Quer dizer, tipo assim, olha, entrou no templo e foi fazer um trabalho de macumba lá dentro. Seria uma profanação ao templo. Paulo nunca fez isso. Paulo nunca foi agitador. Paulo foi um pregador da verdade. Então você está percebendo, tanto em relação a Jesus, como em relação ao apóstolo Paulo, eles lançaram rumores que não eram verdadeiros, eram mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Tanto na igreja, como na nossa vida secular, irmãos. Nossa lealdade tem que sempre ser a principal autoridade. Sempre. Vou explicar. Tanto na igreja, como na vida secular. Às vezes você trabalha numa empresa, e lá naquela empresa tem um funcionário que está insatisfeito. Quer sair da empresa. Mas ele está tão insatisfeito que ele quer sair de qualquer maneira, e ele quer prejudicar a empresa, fazendo com que outros também saiam. É o que você mais vê por aí afora. O que normalmente essa pessoa faz? Ela começa a levantar falsos rumores contra o patrão, contra o dono da empresa. Ele chama um, chama outro, olha, vou falar para você, mas não diga nada, viu? Tem um zoom aí, que mês que vem ele vai mandar 50% do funcionário embora, para já botar medo para você sair antes. Olha, eu ouvi alguém dizer, e é verdade, alguém me confiou, que o chefe, o dono da empresa disse, que mês que vem vai reduzir o salário de todo mundo para metade. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, que saia. Aí você ouve aquilo. Você vai ser leal a quem? O teu patrão sempre foi leal, sempre foi direito. Nunca teve nenhuma atitude que desmerecesse ele. Sempre foi um homem bom, um homem direito. Nunca fez nada errado. Aí você vai dar ouvidos a ele, que é a autoridade maior dentro da empresa, ou aquele funcionário que é uma autoridade menor. Normalmente, se dá ouvidos à autoridade menor. Aí começa uma rebelião dentro da empresa. Daqui a pouco as pessoas saem e chega lá na frente, muita gente quebra a cara e fica arrependido. Às vezes isso acontece, irmãos,
dentro de uma igreja. Olha, por que você saiu da igreja? O cara errou, o cara adulterou, o cara roubou, o cara fez tudo que não presta. Aí, ao invés de se consertar, sai da igreja. Aí, quando alguém encontra com ele e pergunta, por que você saiu? Ele nunca diz, porque eu fui safado. Porque eu fui mau caráter, eu fui pilantra, eu fui adúltero, eu fui um prostituto, eu fui desonesto, eu fui ladrão. Ele diz assim, não, eu saí porque o pastor prega e não vive. Ora, para saber que o pastor prega e não vive, tem que conviver com o pastor às 24 horas do dia. Se você convive comigo só aqui no culto, como é que você sabe que eu prego e não vivo? Você tem que conviver comigo todos os dias. Tem que conviver comigo na minha casa, ver como é que eu sou como marido, como é que eu sou como pai, né? Você tem que conviver comigo nas situações difíceis da igreja, como é que eu procedo, como é que é a minha atitude. Se você vê eu tomando atitudes contrárias àquilo que eu prego, àquilo que eu ensino, aí você vai poder dizer, olha, ele prega e não vive. Por isso, isso e isso. Mas quando você pergunta, por que ele prega e não vive? Aí o veneno é ainda maior. Não, eu não quero nem falar, para não prejudicar você, eu não vou nem dizer o que é que foi. Aí o que é que você fica imaginando? Aí abriu uma janela tamanho do mundo para você pensar o que você quiser. Prega e não vive porque é ladrão, é adúltero, vive se prostituindo, é homossexual. O que é? Mas não é verdade ou não é? Você fica pensando tudo que não presta. Não, o pastor é um mau marido. E você é minha mulher para saber se eu sou mau marido? Dorme comigo na minha cama? Quem pode dizer se eu sou mau marido é aquela ali. Ela pode dizer, minha mulher. Se eu sou mau marido, se eu sou um mau pai. Outra pessoa não pode. Irmãos, eu já vi muita gente se prejudicar por causa da deslealdade. Deus não tolera isso, porque toda deslealdade, toda infidelidade é do diabo. Procede do diabo. Então, por isso que aqui diz que a fidelidade às autoridades constituídas, mas principalmente a autoridade espiritual, não pode ser deixar de ser vivida. Não pode. Um líder espiritual, preste atenção no que eu vou te dizer, depende muito da lealdade do povo a quem Deus lhe confiou, pastoreio. Eu dependo muito da lealdade de cada um de vocês. Como dependo? Todo líder espiritual depende. E vou dizer uma coisa. Uma pessoa que é fiel, um membro do corpo de Cristo, um irmão que é leal, não esconde informações ao seu líder. Se ele é fiel, se ele é leal. Por exemplo, abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz a essa igreja. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha como é que tem que ser uma igreja. Não pode haver divisões, tem que haver uma união, todos têm que ter a mesma disposição mental, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo parecer. Se o líder diz, vamos caminhar para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda, vamos. Esse homem é de Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Vamos para a direita, vamos para a direita. Não pode. Vamos para a esquerda, aí 70% vai para a esquerda, 30% diz, não, vou para a direita. Isso é diabólico, isso é demoníaco.
Por isso que uma das coisas que me irrita na igreja é quando Deus me inspira a fazer alguma coisa e meia dúzia fica contra. Porque eu conheço a Bíblia. Estava acontecendo isto na igreja dos Coríntios. Aí Paulo diz no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vocês. Olha, já me informaram os da casa de Cloé, me fizeram saber que há contendas de vocês, há divisões entre vocês. Segura um pouco aí, abra no capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo diz ainda a essa igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quer dizer que havia um idiota dentro dessa igreja que estava tendo relações com a madrasta. Irmãos, uma pessoa que é leal, franca com o seu pastor, que é fiel aos gatos passeando, essa pessoa sempre vai informar o pastor de qualquer coisa que esteja acontecendo e que ele não esteja tendo conhecimento. Se ela é leal, se ela é fiel. E outra coisa que o povo de Deus tem dificuldade de entender: quando alguém traz ao conhecimento do anjo da igreja, o líder do ministério, o que está acontecendo, isso não é fofoca, é lealdade. Não é fofoca, é lealdade, está sendo leal. Normalmente na igreja de Jesus, quando alguém traz informações ao pastor, é visto como fofoqueiro. Não precisava ter falado com o homem. Eu não sei porque tudo fulano fala com o pastor. Porque tudo fulano fala, porque fulano é leal. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Se uma pessoa sabe de algo e ela não avisa o líder da igreja, ela está sendo desleal. Nesses exemplos aqui, olha, o apóstolo Paulo, ele só pôde corrigir os problemas que estavam acontecendo dentro dessa igreja aqui dos Coríntios, porque os irmãos informaram a Paulo o que estava acontecendo. Os da casa de Cloé disseram: olha, Paulo, a coisa está preta. Há divisões, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. O pastor tomou uma decisão, tem uma parte que não concorda, outra parte concorda. Depois chegaram para Paulo e disseram: olha, a coisa está difícil, há imoralidade dentro da igreja. Está chegando ao ponto de ter alguém que se atreve a ter relações com a própria mulher do pai. Se Paulo não tivesse sido informado, como é que ele ia tomar providência? Como é que ele ia corrigir esses erros? Agora, ser leal a alguém significa que você não poderá ser leal a todos. Isso é uma coisa tremenda. Pode ter absoluta certeza que a tua fidelidade, a tua lealdade vai custar a você muitas amizades. Vai pagar um preço caro. Toda lealdade tem um preço. É mesmo, pastor? É. Você quer ver uma coisa? Abra na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. A fidelidade custa muitas amizades. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você está vendo? Se você quer ser fiel a Deus, você vai perder a amizade do mundo. Você é fiel a Deus, quantas vezes teus parentes, teus familiares cortam relações com você? Já não se relacionam mais com você como se relacionavam antes. Quando você bebia, fumava, ficava na mesma gandaia que eles ficam, mergulhava na mesma lama, no mesmo charco, era todo mundo abraçado com você. Aí um dia o Senhor Jesus te chama, te dá vida outra vez, você abraça a verdade, você diz: eu agora vou ser fiel a Deus, vou mudar a minha conduta. Há uma mudança
radical. Já ninguém te abraça, já te olham de cara virada, já chamam você de fanático. Agora virou fanático. Agora é só Deus. Agora é só igreja, só Jesus, só Bíblia. Está aqui, ó. Fidelidade a Deus vai custar todas as tuas amizades do mundo. Todas. Viu? Eu experimentei isso. Antes de eu começar a andar pelos caminhos espirituais, eu tinha muitos amigos na Nuclebras. E todo final de semana era comum a gente sair para jantar fora, tomar uns drinks, ou então ficava lá em casa jogando pôquer a dinheiro. Era um grupo de engenheiros, aí vinham com as esposas, a gente comprava litros de uísque. Às vezes começava na sexta-feira, 8 da noite, e ia terminar domingo à noite. Direto. Sexta para sábado, virava a noite, emendava o dia à base de uísque. E jogando apostado, jogando valendo dinheiro mesmo. Quando o Senhor Jesus me chamou para trilhar os seus caminhos, todos esses amigos, entre aspas, me viraram as costas. Eu já não servia para ser companhia para eles. Então, isso aqui é verdade. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Olha só. Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está vendo? A lealdade a Deus vai custar muitas amizades suas. Muita indiferença. Às vezes da tua própria família. Às vezes da tua própria parentela. Eu já enfrentei situações extremamente doloridas por causa da minha conversão. Estou falando de parentes. Estou falando de estranho, estou falando de parentes. Viu? Custa algumas amizades, não tenha dúvida nenhuma. E para a gente terminar, 1 de Samuel, capítulo 20. 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 32 e 33. Encontraram? Versículo 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Por que Davi tem que morrer? O que é que ele fez? Enfrentou o pai. Por quê? Por que ele tem que morrer? Por que você está com tanto ódio? O que é que ele fez de mal? O que é que ele fez de errado? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. O pai jogou a lança para ferir o próprio filho. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Isso agora eu estou consciente, meu pai está determinado. Nada o demove disso, porque ele jogou uma lança para me ferir, só porque eu inquiri. Aqui. Então, irmãos, ser leal implica em fazer escolhas. Se você escolher ser fiel a Deus, isso significa que você escolheu ser infiel ao mundo. Isso é uma escolha. Se você escolhe ser fiel à autoridade superior, isso significa que você tomou a decisão de ser infiel à autoridade inferior. Você disse, não, eu vou ser fiel a ele. Não vou ser fiel a você que é inferior. Vou ser fiel a ele que é superior. Está aqui. Mas o mais importante disso aqui é que quando chegar o dia de você estar frente a frente com Deus, você ouvirá dos lábios de Jesus:
muito bem, servo bom e fiel. Aleluia.